Na sequência que nós estamos estudando de Gênesis, nós vimos que no capítulo 13, Ló e Abrão se separam. Ambos eram muito ricos. E aí eles viram que a terra não dava para conter os gados de ambos. Estava tendo briga entre os pastores com as suas ovelhas. Aí eles se separaram. E aí Ló escolheu ir em direção às campinas do Jordão, que é onde ficava a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi se afastando. Diferente de Abraão. Abraão nunca quis nada com o povo de Sodoma e Gomorra. Pelo contrário, ele quis se manter separado. Quando teve a guerra, e Ló foi levado preso, e ele foi e resgatou o seu sobrinho Ló, o rei de Sodoma quis lhe dar presentes, mas ele não quis. Falou: de você eu não quero nada. Nada. Meus queridos, existe um princípio bíblico muito importante, que muitas vezes a gente ignora, que é o princípio bíblico da separação. Separação do mundo, separação do pecado. E esse princípio é tão sério e tão importante, que ele é o assunto de toda a Bíblia. Toda a Bíblia falando sobre o mesmo assunto: separação do pecado. Toda a Bíblia mostrando as consequências do pecado. Toda a Bíblia falando: olha o que acontece quando o homem escolhe o pecado. Olha o que acontece quando o homem se deixa levar pelo pecado. Olha a destruição que faz. Olha o mundo do jeito que está. Olha a desgraça, olha os vícios. Olha os assassinos. Homens sem escrúpulos. Homens que atacam crianças, bebês, sem misericórdia. Homens que manipulam a verdade, que manipulam os recursos, as informações, os dados, para obterem vantagens. A Bíblia toda fala sobre isso. Separar-se do pecado, separar-se do que é mal, separar-se daquilo que nos separa do nosso Salvador, que é o pecado. Mas Ló não quis se separar. Ló quis ir para perto. Ló quis estar junto. Uma pergunta que eu vou fazer agora, e que vai se repetir depois no final da mensagem, é: por que Ló ficou naquele lugar? Uma coisa era ele chegar naquele lugar. Foi chegando. Que isso? Ei, isso não é para mim. Aqui não é meu lugar. Ufa, olha onde eu estava. Uma coisa seria isso. Outra coisa é o que Ló fez. Foi chegando. Uau! Olha só como brilha. Olha como é bonitinho. Olha que capricho. Despinho. Mas é tão bonito. Nossa, doeu. Mas é tão bonito, né? Eu quero ficar aqui. Mas como é perto? Não, mas é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero ficar. Por que Ló fez isso? Ló não era ingênuo. Ele não era um tapado, né? Não, ele sabia o que estava fazendo. Ele era um homem casado, pai de família, tinha filhos. Ele foi se aproximando consciente. Por que Ló foi para esse lugar? Por que Ló escolheu esse caminho? Interessante, olha só. Quando os anjos chegaram, no capítulo 19, ele começa dizendo que os anjos chegaram até a entrada da cidade. E quem estava sentado à porta da cidade? Ló. No capítulo 18 ele começa igualzinho. Os anjos chegaram na entrada da casa de Abraão. E Abraão estava sentado na porta da sua casa. Porta da casa, melhor, da sua tenda. E Ló
na entrada da cidade. Por que na entrada da cidade? Quem que ficava assentado na entrada da cidade? Se você ler 1 e 2 Samuel, se você ler o livro de Jó, você vai ver que os homens importantes ficavam na entrada da cidade. Era na entrada da cidade, até o livro de Ruth. Quando eles tinham negociações a tratar, os anciãos, os homens importantes, os juízes, os príncipes ficavam na porta da cidade para tratar dessas questões. E Ló estava lá, na porta da cidade. Sabe por quê? Porque agora Ló, a princípio ele era um cara estranho chegando, mas agora ele já era uma autoridade. Agora ele já era alguém importante lá. Por isso que ele chegou e ficou. E como ele era muito rico, os homens daquela cidade o trataram como alguém importante, alguém que merece ser ouvido, alguém que conseguiu uma função, um cargo. No versículo 9, sugere-se versículo 9. Diz assim: eles porém disseram: retira-te daí, e acrescentaram: só ele é estrangeiro, vem morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Sugere-se, por sua posição, ele se tornou um dos juízes daquela cidade. Olha que coisa. Você sabe que o pecado ele pode trazer muitas vantagens para nossas vidas. Pode. Olha que pode. Se ele não tivesse nenhuma promessa de vantagem, ninguém iria atrás do pecado. Não é verdade? O pecado ele pode prometer uma vida abundante, uma vida rica. Puxa, se eu for malandro, se eu for esperto, se eu for ali, nos negócios, se eu for aquele político corrupto, safado, sem vergonha, dá para mim passar a mão no dinheiro do povo, dá para ficar muito rico, dá para ter fazendas. Então muita gente é seduzida pelo pecado, porque o pecado ele promete vantagens. Poxa, eu posso ter um monte de mulher, eu posso ter isso, e aí a pessoa vai se deixando levar a sedução do pecado. Ló, ele foi seduzido pelas vantagens do pecado, provavelmente as vantagens financeiras que ele viu naquela cidade. Ele viu que ali ele poderia prosperar mais e mais. Vantagens financeiras. Alguns é a vantagem sexual. Puxa, se eu for com aquela jovem, vou trocar minha mulher de 40 por uma de 20, vou ter o prazer que eu sempre quis e não sei o quê. Parece ser tão vantajoso. Parece. Pois é. Ló foi atraído pelas vantagens daquele lugar. E agora ele era parte. Ele estava na entrada com os outros juízes, com os outros líderes daquela cidade. O Salmo 1, versículo 1 diz o quê? Bem-aventurado. Isso mesmo, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uma cidade como Sodoma e Gomorra, que tipo de pessoa que tinha ali? Ali era lugar para Ló? Era para ele estar sentado ali? Não era. Não era. Assim como não é nosso lugar, meus queridos irmãos, estar sentado na roda dos escarnecedores. Não é o nosso lugar estar no meio da onde o mal se faz tão escandalosamente presente, no meio onde o vício impera, onde a safadeza, a sem vergonhice impera. Não é o nosso lugar. Aonde é o nosso lugar? Nosso lugar é aqui, é na casa do Senhor. Não é onde tem destruição, porque parece ser tão vantajoso, não é? Tão vantajoso, tão bonito, até que a verdade aparece, até que a verdade é escancarada na nossa cara. Então lá estava Ló,
né? É estranho que Ló, ele já não se via mais como um peregrino. Ele fixara a residência lá. Antes ele vivia em tendas, agora ele tem a sua casa. Tanto que ele leva os homens para dentro da sua casa e fecha a porta da sua casa, né? O texto não diz, e fechou a cortina da sua tenda. Não, casa. Olha só como ele progrediu, né? Para quem morava em tenda, agora tem uma casa. E pela riqueza dele que ele estava adquirindo e negociando, imagine a casa que ele devia ter. Imagine o tipo de vida luxuosa que ele deveria ter. Ele já não se via mais como um peregrino. Agora o coração dele pertencia àquele lugar. Pastor, isso pode acontecer conosco? Claro que pode. Quando você estiver tão envolvido no pecado e as vantagens do pecado começarem a te amarrar cada vez mais, você vai dizer, não, aqui é o meu lugar. Aqui, ó, na bagunça é o meu lugar. Aqui, ó, no meio, forrozão, os caras bebendo e eu ali junto, os caras usando e eu usando junto com eles ali. Aqui é o meu lugar. Vendo pornografia, rindo e tal. Não é na igreja. A igreja é para crente, não é o meu lugar. Aí você fala, ali é o meu lugar. É ali que você quer estar. Ali que você quer habitar. Então Ló não se via mais como peregrino. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, versículo 11, diz assim: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. A palavra de Deus chama aqueles que são crentes de peregrinos e forasteiros. Ah, mas esse mundo está muito bom, está bom demais. Mas aqui não é o nosso lugar. Está bom enquanto convém, e para Ló convinha, estava muito bom, estava muito vantajoso. É ou não é? Está muito bom você lá no meio dos corruptos, ganhando dinheiro, é ou não é? Sendo esperto, malandro, lucrando, até que a polícia bate na sua porta, até que o traficante vem cobrar o dinheiro que você está devendo, até que as dívidas se acumulem, até que você vê a sua família ser destruída, você vê a sua família acabada, a sua casa, o seu lar desfeito, por causa da sua vida no pecado. Aí ele já não é mais tão bom, aí mas já não é tão vantajoso mais. Ló não se via mais como um peregrino. Outra coisa importante é que Ló passou a subestimar o perigo. Olha só que interessante. No verso 4 diz assim: Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade, eu estou em Gênesis 19, versículo 4. Os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traze-os para fora, a nós, para que abusemos deles. Ló sabia do que aquela cidade fazia com seus habitantes, o que acontecia ali, ele sabia o quanto aquele povo era baixo e sujo, mas ainda assim ele insistiu em ficar lá. Com a minha posição, eu aqui como autoridade, ninguém vai fazer nada comigo, eles vão me respeitar.
Ló subestimou o perigo. Subestimou o perigo. Sabe, quando a gente está tão envolvido com o mundo, está tão envolvido com as coisas desse mundo, com as vantagens desse mundo, né, ganhando muito dinheiro, sendo popular, sendo pegador, sendo, famosão. É tanta vantagem que você ignora o perigo. Você não enxerga o perigo. Você não percebe que o pecado, ele lança a isca, depois te enlaça. Ele achou que dentro da casa dele estava segurando. Não. Falou para os anjos: entra para dentro da minha casa, aqui é perigoso, fica dentro da minha casa. Nem dentro da casa dele tinha segurança. Nem dentro da casa dele. Meus queridos, não tem lugar seguro nesse mundo. Não tem. Por maiores que sejam os seus recursos e sua condição, não tem lugar seguro nesse mundo. Só existe um lugar seguro nesse mundo. É nos braços do nosso Pai. Ali sim. É o lugar mais seguro que existe. Tanto para a sua alma, quanto para a sua vida. Ah, mas quem quer ir para os braços do Pai? Não é? Quanto eu posso... Eu tenho vários amigos para me proteger. Eu ando armado. Tenho carro blindado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho segurança. Meus queridos, não tem lugar seguro nesse mundo que não seja nos braços do Pai. E Ló não conseguia enxergar isso. Ele achou que trazendo aqueles homens para dentro, ele estaria protegendo eles. Meu querido, não tem como proteger. Não tem como proteger do pecado. E sabe o que é estranho? Conforme você vai lendo o texto, você descobre que o pecado já estava dentro da casa de Ló. Quando você está envolvido com o mundo, e você abraça o mundo, e as seduções do mundo te enlaçam, você não percebe, mas o mundo já está dentro da sua casa. O mundo já estava arraigado dentro da casa de Ló, e ele não conseguia enxergar. Tanto que os anjos nem quiseram ir. Quando Abraão convidou os 3 homens para a sua tenda, eles aceitaram na hora. Os anjos não. Aqui o texto diz que os anjos não quiseram ir. Os anjos resistiram. De tanto Ló insistir, aí eles foram. Ele não conseguia enxergar. Meus queridos, por que acontece isso com a gente? O pecado está... A gente sabe que é um mundo perigoso. A gente sabe que as pessoas são más, são traidoras, são enganadoras, são falsas. A mídia é uma mentira. É tudo ilusão, é tudo engano, é tudo aparência, é tudo maquiagem, tudo falsidade. Você tem lá 5 mil amigos no Facebook. No seu velório vai ter 2 pessoas lá: a sua mãe e seu pai. Quem sabe algum irmão aparece. Você sabe que é tudo mentira. Tudo mentira, tudo passageiro. Mas você insiste nisso. Por que a gente não consegue ver? A gente insiste em amar esse mundo. Insiste em querer estar perto desse mundo, em ser parte desse mundo, em abraçar esse mundo. Por quê? Se fosse só as pessoas de fora, eles são parte desse mundo. Mas e os crentes? Os queridos, ninguém consegue mais ver a diferença entre um crente e um não crente. Ninguém percebe, mas o crente está tão envolvido, está tão no meio, está tão participando das coisas desse mundo, que as pessoas não conseguem mais diferenciar o crente do não crente. Pelo contrário, você é crente? Sério? Nossa, a pessoa surpreende. Ló não conseguia ver, não conseguia enxergar. Ele não estava seguro ali fora, mas também não estava seguro na sua casa. Meus queridos, segurança só quando nós estamos nos braços do Pai. Você está longe da vontade do Pai? E acha que vai ter segurança?
Quem nos protege é o Pai, quem nos guarda é o Pai. Nossa vida está nas mãos do Pai. Segurança é só com o Pai, proteção é só com o Pai. E olha, nada vai acontecer com você sem primeiro passar pela peneira da vontade dEle. O que tiver que acontecer com você, primeiro vai passar pela peneira da vontade dEle. Ele vai permitir o que vai acontecer na sua vida ou não. Outra coisa, meus queridos irmãos, que chama a atenção nesse texto, e chama mesmo a atenção, é que de tanto Ló, pelo tanto de tempo que ele passou ali junto com o mundo, envolvido com as pessoas daquele lugar, os valores dele e as prioridades dele começaram a ser invertidas, começaram a ser trocadas. Uma coisa começou a acontecer na vida dele. O texto diz assim, olha o que os homens chamaram, olha só esses homens, eles chamaram, falaram para Abraão trazer para fora aqueles homens, aqueles forasteiros, para eles abusarem deles. E sabe o que Ló fala? Ló sai para fora e fala, olha, não mexe com eles não, eu tenho aqui duas filhas virgens, olha, eu vou trazer elas para vocês, e vocês façam com elas o que vocês ficarem melhor, tá bom? O que vocês acharem melhor, mas só não mexa com esses homens que estão debaixo do meu teto. Queridos, existe um princípio de hospitalidade que você vê na Bíblia que é muito forte, a seriedade que a Bíblia leva a essa questão. Quem estava debaixo do teto de alguém estava sob a proteção dessa pessoa. E essa pessoa ela estaria disposta a morrer para defender os seus hóspedes. Olha só como era sério ser hóspede de alguém. E Ló estava indo bem nisso. Ele estava disposto a defender, aqueles homens. Mas como que ele ia defender aqueles homens? Dando as filhas? Cara, para você entregar sua filha para alguém, você investiga a vida do cara do avesso a avesso, não é? Olha e tudo e questiona, sempre com o pé atrás, não é? Só para sua filha um dia estar de mão dadas com ele. Agora, homens daquela cidade, não era um ou dois, era todos os homens da cidade. E ele falou de dar a filha para... Eu faço o que vocês quiserem com a minha filha, só não estou... O que passou na cabeça de Ló? Onde ele estava com a cabeça? Cara, joga a sua filha do precipício, que é mais amoroso da sua parte. É ou não é? Dá um tiro na cabeça delas, que é mais amoroso, mais carinhoso, do que jogar as filhas para esses caras fazer o que quiser com as filhas deles. Uns caras que queriam abusar dos anjos. Que tipo de gente era essa? Onde que Ló estava com a cabeça? Você sabia que essa é uma das partes que mais me deixa perplexo ao ler esse texto? Não é os homens querer abusar dos anjos. A cidade já tinha uma fama horrível, mas é a atitude de Ló, um crente. Como a gente sabe que é crente? Por causa de Pedro, que diz em 1 Pedro 2. Se Pedro não falasse. Se Pedro não falasse aquilo, para mim Ló nunca seria um crente. Mas você fala, como que pode, né? Meus queridos, a Bíblia deixa claro, existem crentes carnais, existem crentes, meus queridos, que custa para a gente acreditar que são crentes. É aquele tipo de crente que você duvida da salvação até o último instante, não é? Só vai ter certeza lá no céu. Aqui a gente só tem certeza porque Pedro fala. Pedro chama ele o justo Ló. Vamos para lá? Pedro. Cadê? Primeira Pedro. Cadê? Segunda Pedro, pastor, segunda Pedro, acorda. Segunda Pedro 2.
versículo 7. Versículo 6 diz: reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Ao verso 7: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Meu querido, se Pedro não tivesse escrevido isso, olha, se Pedro não falasse que esse homem era justo, mas nunca que nós íamos falar que esse homem é justo. E quando ele fala justo, está chamando de um crente. Então o que isso nos sugere, esse texto? Que ele era um crente e que ele sabia o que era certo e o que era errado. Tanto que o texto diz que ele afligia a sua alma ao saber das coisas que aconteciam naquela cidade. Ele afligia, aquilo incomodava. E aí a pergunta fica: então por que ele permanecia ali? Se ele sabia disso, por que ele deixava a sua família naquele lugar? É isso que ele fez acreditar. Se ele sabia disso, ele sabia discernir do certo e do errado, ele vendo o que aqueles homens faziam, você vai querer o seu lugar, a sua família nesse lugar? Veja, se ele não tivesse outras condições, né? Não tem para onde ir, não tem onde ir. Mas ele tinha condições. Ele podia voltar até para a sua terra, lá para Ur, da onde ele veio com Abraão. Mas ele insistiu em ficar ali com a sua família. Por que ele permaneceu naquele lugar? Eu sei por quê. Eu sei. Porque quando a gente está escravizado pelo nosso pecado, a gente não tem força para voltar. A gente não tem força para dizer não. A gente nega as evidências. A gente nega as nossas convicções. Olha o que Ló estava fazendo. Ele estava tão amarrado ali naquele lugar, por causa da sua ambição, como aquilo estava sendo vantajoso, ele estava lucrando, se tornando importante naquele lugar, que ele não saía dali com a sua família. Ele se afligia, se atormentava, mas não dava um passo. Tem crente que está na vida que está uma desgraça por causa do pecado, e está caindo no vício, está caindo na pornografia, e está indo, o seu casamento está indo para uns ralos, mas ele não dá um passo, ele não toma atitude, ele assiste, ele vê a desgraça acabar com a sua família, mas ele não acabar com a sua saúde, acabar com o seu casamento, acabar com seus filhos, acabar com o seu trabalho, a sua reputação, mas ele não age. Por quê? Porque de alguma forma aquele pecado está sendo vantajoso. De alguma forma aquele pecado está sendo prazeroso. E ele continua lá. Continua lá. É como alguém que traz um leão indomável, furioso, para dentro da sua casa, solta lá com a sua família e fala: não, ele não vai fazer nada. Eu sei controlar ele. Sabe nada. Você não tem força para controlar o pecado. Se a gente tivesse força, a Bíblia não mandava a gente fugir. A Bíblia não mandava a gente resistir ao diabo. Se fosse tão simples, tão fácil. Por que esse homem ficou lá? O que aconteceu com a mente desse homem, a ponto de sugerir dar às filhas valores trocados? Meu querido, conforme a gente se envolve nas coisas desse mundo, os valores se trocam. Sabe aquelas convicções que você tinha? Né? Aquelas convicções, firmeza, doutrinária, certinha, né? Sempre certinho, sempre cobrando as coisas certinho, sempre fazendo as coisas certinho. Com o passar do tempo você relaxa, tanto fez e tanto faz. Pode, isso pode ver, isso pode. Um golinho, um golinho pode, né? Aí já vai relaxando. Aí aquela pessoa que era tão, né, que tinha tantas convicções, de repente, né,
Já está lá andando de uma forma diferente, se vestindo de uma forma diferente, agindo, falando de uma forma diferente. Já não tem mais compromisso com Deus, compromisso com a igreja. O que aconteceu com as convicções da pessoa? O que houve? O que houve com as convicções desse homem? Ele sabia o certo e o errado. O que houve? Eu lembro um dia que eu vi o pastor Eduardo pregar esse texto. E ele falou da mesma forma, é perplexo. O que aconteceu com as convicções desse homem? Entre o certo e o errado. Porque todo homem sabe que acima de tudo ele tem que defender a sua família, proteger a sua família, cuidar da sua família e não entregar a sua família para as feras. O que houve com esse homem? Essa semana eu estive estudando o caso da Flor de Lis, deputada federal Flor de Lis. Eu não sabia da história, só ouvia tanto falar. Deixa eu ver o que aconteceu. Gente, a mulher que ficou famosa porque adotou 55 filhos, lá tinha 55 filhos, né? 3 era dela, o resto era tudo adotivo. Então a imprensa fez aquela coisa, que pessoa de coração. E aí começou uma igreja, e a igreja foi crescendo, aí tinha 7 igrejas, aí tinha o Ministério Flor de Lis. Gente, quando eu vi a foto da igreja, parecia estádio. Sabe quando tem show? O pessoal, um monte de gente, era gente, um mar de gente. E aí você vai saber o que aconteceu o caso. Mandar matar o marido por questões financeiras. O marido que era um dos filhos adotados dela, olha só. Um dos filhos adotados que começou a se relacionar com uma das filhas adotadas. Depois a mãe casou com... Olha o rolo, olha como a coisa foi, né? E aí a última reportagem que eu vi eram os ministérios, né? Era Ministério Flor de Lis, Cidade do Fogo. E aí foi tirando, ficou só o Ministério Cidade do Fogo. Por quê? Né? E aí a igreja que tinha não sei quantos mil membros, né? Não é nem participantes, membros. Estava lá os últimos cultos, somando tudo, de 200 pessoas frequentando. Isso, reportagem de setembro. E agora descobriram, né, que encontraram nas coisas dela o livro de São Cipriano, que é um livro de magia negra. Descobriram que, porque veja, entre as pessoas adotadas ali que ela tinha como filhos, tinha muitos marmanjos. E aí descobriram que entre eles havia relações sexuais. Você fala, o que aconteceu? Como que desceram a esse ponto? E agora, sabe o que acontece com isso? É o nome dos crentes que é jogado no lixo. Agora os crentes é mais do que nunca motivo de chacota, motivo de piada. Vocês, por quê? Sabe por quê? Ela abraçou o mundo. Ela viu as vantagens do mundo, vantagens financeiras, vantagem de estar sempre bonita, fazendo plástico, viajando e comprando, enriquecendo. E a pessoa não quer perder aquilo. E aquilo, como um leão destruidor, destruiu a sua casa, a sua família, destruiu a sua vida, envergonhou. Tem um áudio que gravaram dela, não sei se é por telefone, é quando ela está combinando para matar o marido. Ela fala assim, não, eu tenho 2 opções, ou é isso, ou me divorciar dele. Mas divorciar e envergonhar o nome de Deus. Não, matar o marido, mata também, né? Aí, não, agora divorciar não, né? Porque se ela for, né, se o marido morresse, ela ia passar como viúva, coitadinha, olha, matar o marido, que crime de honra, né? Aquela cara de coitada e piedade. Quem foi o assassino que fez isso? Olha, esse mundo está perdido, né? Ia ser aquela. Mas ela se divorciar, ia ser. Pega mal, né? Fala tanto de amor e Deus, Espírito Santo. E aí o casamento não dá certo. Ia ficar meio estranho para eles explicar e contornar. Então a solução mais prática foi o quê? Reunir algum dos filhos ali e vamos dar um fim nesse cara que está atrapalhando nossos. Olha o absurdo que chega. Então você vê a história de Ló e fala, como que pode? Olha a história dessa família, como que pode? Você fala, pastor, mas é só eles, né? Isso não acontece com a gente. Não?
Não. Conforme você vai se deixando levar pelas vantagens, né, e delícias desse mundo, né, um mundo virtual, e há tantas vantagens, e há tanta coisa, né? Será que a gente não se deixa também? Será que nossos valores não vão aos pouquinhos sendo deteriorados? E aquilo que você tinha convicção que era errado, agora não é tão errado assim, né? Não vejo problema. Né? As coisas mudam, meus queridos. As coisas mudam. Valores deteriorados, uma família destruída. O que houve no coração desse homem, desse justo? Conforme Pedro. Outra coisa interessante, aí você vê lá a história, você vê que os homens vai para cima de Ló, fala, você está falando demais, a gente vai fazer com você pior do que a gente vai fazer com eles. E aí os anjos saem, impede ali, usa um poder que a gente não sabe como, e faz todo mundo ficar cego, e eles não conseguem atacar Ló. E aí os anjos trazem eles para dentro, olha só, trazem eles para dentro e fala, tá vendo? Está na hora de destruir essa cidade, não dá mais, chegou no limite. Então, reúne a sua família e vamos sair daqui agora. E aí você vai lendo e vai vendo, olha o verso 15, ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Verso 16, como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Uma coisa que me chama a atenção aqui, é que com tudo isso que Ló viu o poder dos anjos, viu os anjos falando, olha, Deus vai destruir a cidade agora, sai, corre para salvar a sua família. O texto diz que ele ainda se demorava, sabe, ele não conseguia, era como algo, sabe aquele cara assim que a gente vê, a pessoa ela não consegue largar a garrafa, ela até quer, mas ela sabe que é mal, mas posso levar junto, né? Sabe, a pessoa está lá andando assim, tá junto, ela não larga, é como se fosse um vício, algo que ele estava tão preso àquilo, ele não conseguia, veja, ele não conseguia a princípio sair daquele lugar, ele morando ali, vendo tudo aquilo, mas nem com os anjos ali, nem com a ordem direta, saia, que a cidade vai ser destruída agora. Uma coisa é falar, gente, um dia Deus vai destruir esse mundo e vai haverá juízo. Um dia, quando? Não sei. Outra coisa é os anjos de Deus na sua casa, não é na TV. Olha, tem um vídeo aqui falando dos anjos que vai destruir, olha que legal, sabe de quando eles... na sua casa, na sua frente, face a face, falando, sai, que Deus vai destruir a cidade hoje, agora, some. E ainda assim o homem não sai, ainda assim o homem se demora, ainda assim o homem hesita em obedecer. Você fala, como é que pode? Que tinha que acontecer mais? Uma característica da verdadeira obediência, né, é que ela é tanto espontânea quanto ela é pronta. Se você entende que Deus está falando para você, pare de mentir, você não vai, ano que vem eu começo, né, igual jejum, né, dieta, ano que vem eu começo. Você não faz isso. Não, ano que vem eu vou parar de mentir. Não, ano que vem eu vou parar de ser trapaceiro no serviço. Não, olha, vem a palavra de Deus aqui, é minha meta para janeiro. Você não faz isso. Você vai falar de Deus, não, pelo amor de Deus, fala agora. Não quero que Deus me consuma agora. Não vou brincar com a palavra de Deus, vou obedecer agora. A obediência tem que ser pronta. Disposto, sim, ok, né? Os anjos falam, levanta-te, né? Vamos, ei, agora. E ele não faz isso. Será que os crentes fazem isso? Né? Ouve a palavra do Senhor, mas tá, o que é agora? Perdoar, não faltar nos cultos, parar de ver besteira na internet, de novo isso, uma hora ou outra eu paro,
Sabe que os crentes não estão fazendo assim? Ai, parar de dar desculpas, falar, tá mal. Você sabe o que tem que fazer, sabe o que é certo, mas insiste. Eu não entendo, entra por um ouvido e sai pelo outro. Se você não soubesse, tudo bem. Mas você sabe, não, eu sei. Por isso, né? Está uma desgraça a igreja brasileira. Uma desgraça, uma vergonha. As pessoas riem da nossa cara, desdém. A gente está tão escravizado em nossos vícios, em nosso pecado, que a gente não tem a menor prontidão em obedecer a palavra de Deus. Só sobre aquela palavra, Deus, que palavra maravilhosa. Mas o que mudou na segunda-feira a sua vida? Nada. No domingo está fazendo a mesma coisa, mesma atitude, né? Durante a semana não mudou nada. Ouviu a advertência do Senhor, Deus, não aconteceu nada. Pensa nisso, irmão. O texto diz que os anjos tiveram que pegar eles pelas mãos. Vamos! Ei! Pegou pela mão e levou de novo Jesus, porque Deus é misericordioso. Se o texto fosse escrito porque Deus é justo, Deus teria deixado eles lá. Já vi que não tem jeito com vocês mesmo. Ok? Deus, na sua misericórdia, tirou aqueles homens de lá e a sua família. Deus, na sua misericórdia, poupou aquela família da destruição. Uma coisa interessante que acontece é que Ló, ele perdeu, por causa de tudo isso, ele perdeu a sua credibilidade. Verso 14 diz: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Olha o que o texto termina dizendo, no verso 14: acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ninguém levava ele mais a sério. Meu querido, se você é um crente que prefere viver, ser como esse mundo, amar esse mundo, ser amigo do mundo, tudo que Deus diz que não é para a gente ser, ninguém vai te levar a sério quando você for falar não. Quando você for falar da salvação com as pessoas importantes para você, como ele foi falar aqui, ninguém vai te levar a sério não. Você falando alguma coisa? Quem é você? Ninguém vai te levar a sério, vão rir da sua cara. Será que não é por isso que os nossos parentes muitas vezes não nos ouvem? Lá vem ele, aquele papo. Será que é porque ninguém nos leva a sério? Será que nós já perdemos a nossa credibilidade? Ninguém te escuta. Ele está falando para os homens sobre salvação, eles serem salvos da destruição. Ele fala: é hoje. Você está de palhaçada. O que é? O que esse cara está falando? Esse cara está doido? Qual que é a idiotice que ele vai falar agora? Ninguém te leva a sério. Uma consequência de você estar preso a esse mundo, escravizado a esse mundo. Ninguém te leva a sério, como aconteceu com Ló. E uma coisa muito triste, meus queridos, é que gradualmente Ló vê a sua família ser destruída. Foram poupados do fogo. Acho que era melhor que eles tivessem ficado dentro de casa e o fogo ter caído na casa deles do que o que acontece depois. Leia a partir do verso 22. Apressa-te, refugia-te nela, os anjos falando, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso chamou Zoar o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E ele subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e ao que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de
sal. Aí você fala assim, poxa, mas o que ela fez demais? Dê uma olhadinha para trás, né? Isso é grave? Dá uma olhadinha para trás? Não, se não fosse uma ordem clara do Senhor, como no verso 17. Havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Era uma ordem clara. Mas sua esposa não... Lembra o que eu falei? Ela não estava disposta a obedecer. Já estava acostumada a desobedecer. E uma ordem tão simples, não olhe para trás, só isso. Vai e não olhe para trás. Foi difícil para ela. O texto diz que ela virou uma estátua de sal, verso 26. E converteu-se numa estátua de sal. Mas que Deus falou assim, acho que ela está achando que eu estou brincando. Não, só pode ser. Eu estou lidando com o pecado e essa mulher acha que eu estou brincando. Será que essa mulher está achando que eu sou besta? Será que essa mulher está achando que eu sou besta? Será que ela está achando que eu não estou falando sério? Meus queridos irmãos, será que a gente não está achando que Deus é besta também? Com a nossa demora em obedecer? Será que a gente não está tratando a Deus da mesma forma? Ordem simples, a gente não obedece também? Tão simples. O crente não consegue obedecer a ordem simples. Está entendendo o que eu falei? O crente não consegue obedecer ordem simples. Ordem simples. Depois não sabe por que sua família está sendo destruída. Ló viu a sua família ser destruída pouco a pouco. Porque ele tinha uma esposa cujo coração já estava naquele mundo. Quando a cidade está sendo destruída, ela olhou para trás, por quê? Porque seu coração estava naquilo. A cidade era muito vantajosa para ela, de alguma forma. Era muito prazerosa. Ela era talvez muito bem, sabe? Ela devia ter um status ali, né? Muitas curtidas, muitas visualizações. É ou não é? Ela devia ser alguém importante, devia andar com todo luxo, com um salto alto desse tamanho. É ou não é? A rainha dos salões da cidade, porque o marido era muito rico, só comia do bom e do melhor, nos melhores restaurantes. Então ela tinha uma vida ali, ela era uma madame ali. Ela não queria deixar aquilo para trás. Aquilo era precioso demais para ela. Aquilo brilhava demais para ela. Porque se a cidade fosse só feiura, tipo quando você vê filho do Batman ali, Gotham City, tudo escuro, tudo, né? Só trevas, só becos ali, você fala, nossa, que cidade é essa? Quem vai morar nessa terra? A cidade devia ser maravilhosa. A cidade devia ser. Porque o mal sempre vem bem embrulhado. Vem ou não vem? O cara que adultera, a adúltera, ela está lá parecendo a bucha de canhão? Ou ela está lá, né, toda apresentável na vitrine para todo mundo ver, o cara fica babando? O mal sempre vem bem embrulhado. Sempre aparece algo, poxa, olha só. Vai para Mateus 6. Mateus 6. Mateus 6 diz assim, a partir do verso 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Aqui você pode pensar o tesouro que você quiser, tanto coisas materiais, coisas que você considera valiosa, preciosa, qualquer coisa, que pode uma hora ser acabada, ser destruída nessa vida. Verso 20: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu,
onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Olha o verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o tesouro, está também o coração. Onde que estava o tesouro daquela mulher? Onde estava o tesouro daquela mulher? Adivinha onde estava o coração daquela mulher? E aí o texto continua: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes serão tais trevas? Olhos. Jesus do nada aqui resolve falar sobre olhos. Primeiro ele fala sobre tesouro, e ele passa a falar sobre os olhos. Por quê? Por quê? Porque normalmente as coisas que nós cobiçamos, os nossos olhos, conforme ele diz que são a lâmpada do corpo, que aquilo passa a ser o nosso tesouro. Você passa a querer demais aquele marido, aquela vizinha, poxa, aquilo que é homem, né? Ai, se eu tivesse um marido assim, olha, nós sempre, né? Olha a roupa que ele se veste, o carrão, né? Você passa a cobiçar, olha aquela vizinha aí, tá nós, hein? Que mulher é aquela? Se eu tivesse uma mulher daquela, sabe? Mas é com os olhos. Se eu tivesse aquele cargo, se eu fosse gerente, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Nunca está contente, nunca está satisfeito, sempre cobiçando e cobiçando, com os olhos. E a ordem que os anjos deu para a mulher é: não olhe para trás. Porque os anjos não conheciam o coração de ninguém, mas Deus conhece o coração. Deus sabia o que estava no coração daquela mulher. Olhos. E às vezes os nossos olhos estão, tanto tempo, tantas horas. Hoje de manhã eu acordei e falei: Senhor, o Senhor me ajude, que meus olhos fiquem mais nisso do que nisso. Eu queria olhar tanto para a minha Bíblia quanto eu olho para o meu celular. Sério mesmo. E eu sendo pastor, eu queria olhar tanto para a minha Bíblia quanto eu olho para o meu celular. O texto fala: caso a luz que é em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. A gente vê tanto lixo, tanta podridão, tanta mentira, tanta besteira entrando pelos nossos olhos, que daí os nossos olhos não têm paciência mais de olhar isso aqui. Você está lendo o versículo lá, tropeçou em uma palavra, você não tem a menor paciência de pôr os seus olhos nisso. Não tem. Os olhos são a lâmpada do corpo. Meus queridos, o que é idolatria? Idolatria é você amar mais qualquer coisa ou alguém do que a Deus. Isso é idolatria. É o seu coração, o seu tesouro está em outra coisa que não o Senhor. Se o Senhor não for o seu maior tesouro, você é um idólatra. Qualquer coisa que você ama mais, a ponto de que você, entre largar aquela coisa e obedecer a Deus, mas você não consegue, você não solta, você não larga, você não deixa, aquilo não sai dos seus olhos, do seu pensamento, você é um idólatra, e você nem sabe. Você acha que não, agora eu sou crente, só tem um Deus só que eu sirvo. Ezequiel fala muito sobre isso, sobre os ídolos do coração. Você não tira os olhos dos seus ídolos, seja ele seu dinheiro, sua aparência, sua fama, seu status, que estão falando de você, que estão pensando de você, que estão comentando o que você fez. Você fica com isso. Se você não tem isso, você começa a ter, você passa mal. Alguém tem que comentar a sua postagem. Alguém tem que falar alguma coisa. Não é possível que essa postagem não tenha 800 curtidas. 800, o que é 800? 5.000 visualizações, só isso.
Você tem que, né? Aí você coloca o seu coração nisso. Se você não tem isso, você não está em paz, você não é aceito, você não é legal, você está... Tem que ter. Você precisa disso. Você precisa disso. Precisa nada. O mundo diz que você precisa nada. Não precisa desse lixo, não. Que é lixo isso? Essa dependência da aprovação dos outros. Essa dependência da aprovação de estranhos. Enquanto você está conscientemente desaprovando aquele que não é estranho de modo algum para você. Aquele que te conhece, aquele que te ama, aquele que se importa. Você não se importa com a desaprovação dele, mas a desaprovação dos outros. Nossa, quantos dislikes que eu tive. Olha os comentários. Que se lasque os comentários e os dislikes. Sua vida não é isso, não. Sua vida não é porque quantas pessoas comentaram da sua foto ou não. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Estou caminhando para o final, irmãos. Irmãos, quem está no mundo se esquece que Deus sempre traz juízo sobre o pecado e sobre o mundo. É incrível como que Ló não entendeu isso. É incrível como que Ló não se preparou para isso. Vendo a cidade como era, ele não se tocou. Olha, uma hora isso não vai ficar barato, não. Uma hora Deus vai pesar a mão sobre esse pecado todo, sobre esse lixo todo, sobre essa mentira toda, sobre essa hipocrisia toda. Uma hora Deus vai agir. Incrível como tem crentes que abraçam o mundo, sabe, se camuflam no meio do mundo, que você não sabe mais se é crente ou se não é, consegue separar, não consegue enxergar a diferença. Eles não entendem, meu amigo. Deus vai trazer a juízo tudo isso. Você está aí preocupado com a última moda, com a última gíria, com a última porcaria de apetrecho, né, tecnológico, aí sabendo que tudo isso vai, sabe, nada disso vai ficar. É tudo lixo. Deus é um Deus que faz juízo contra o mal, meu querido. Ele não deixa barato, não. E por fim, né, nós vemos o texto termina contando o pecado, né, das filhas de Ló com Ló. Eita nós, né? Já estava ruim o texto. Você fala, não tem como ficar pior. Fica pior. Não, é sério. Quando você acha que não dá para ficar pior, o texto consegue ficar pior ainda. Incrível, né? A partir do verso 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e as suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Ai, 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 ai. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai, demos-lhe beber vinho também esta noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Quando a história já estava podre, né, demais, você fala, nossa, ainda bem que essa história está acabando. Esse filme. Sabe quando você está assistindo um filme e tem muita coisa nojenta, você fala, ainda bem que esse filme está né, tá acabando, né? Ufa, que coisa nojenta do filme. Quanta cena forte, olha só. Ainda bem que esse filme está acabando. Quando você pensa que está acabando, o pior para o final. Sabe as duas filhas virgens, castas e puras, ingênuas, que o pai queria dar para os homens, fazer o que queria? Elas não eram tão puras, castas e ingênuas assim, não. Elas já estavam contaminadas pela podridão daquela cidade. Coloca uma laranja boa no meio de laranjas
mofadas para ver o que vai acontecer com a laranja boa. Se ela vai tornar as outras laranjas boas também. Não, vai nada. Vai nada. Ló insistiu em deixar sua família naquele antro. Em vez de ele agir, tirar sua família dali, tomar uma atitude para salvar o seu lar, né? Não. E como eu disse, ele não percebeu que o mal já estava dentro da sua casa fazia muito tempo. Suas filhas já tinham uma mente depravada. Mente depravada daquelas jovens, daquelas mulheres. Deitar com o pai, ele falou, conforme o costume de toda a terra, não há homem na terra que venha unir-se conosco, conforme o costume, não é? Conforme o costume das pessoas, conforme todo mundo faz, né? Ninguém vai vir ter relação com a gente, igual todo mundo aí fora faz, igual todo mundo fazia. Todo mundo faz. Olha a mente depravada. Aí bolaram um plano genial, vamos embebedar o nosso pai. E aqui revela outra coisa, olha a inclinação de Ló para a bebedice. Facilmente. Ele não tinha mais valores morais nenhum. O pecado dos crentes é sempre mais escandaloso, mais vergonhoso, e sempre traz maiores consequências. Quando é do mundo, você não espera. Você não tem temor de Deus, você não quer saber de Deus, é daí para pior. A gente não fica, mas quando é crente, é igual o caso dessa mulher que eu falei, né, deputada federal, uma das deputadas mais votadas do Rio de Janeiro. Quantas pessoas colocaram, né, credibilidade nela, fé nela, essa mulher de Deus, vamos representar lá. Mas quando o pecado é feito pelos crentes, meus queridos, puxa, a família de um crente, a história dele terminar dessa forma. Mas é Ló, não é, pastor? Sei lá, 3.500 anos atrás, ninguém lembra mais. Isso não acontece hoje em dia. Aí, dessa mulher, relações sexuais entre eles, mandar matar o próprio marido, magia negra. Absurdo. Quando os crentes se deixam levar pelo pecado, meus queridos, é muito pior. O estrago é muito pior. As consequências são sempre maiores. Então, para concluir, Deus nos ordena a não amar o mundo. Onde Deus nos ordena a não amar o mundo? Em João 2, se quiser ir lá eu leio para você. João 2, versículo 15 diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Olha só, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quê? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não, mas isso é muito forte, porque o amor de Deus é tão grande, é tão abrangente, é tão profundo, impossível. O texto está dizendo. Logo o apóstolo do amor, aquele que mais fala sobre o amor, aqui ele fala, olha, o amor do Pai não está nele. Em quem? Naqueles que amam o mundo, aqueles que abraçam o mundo, aqueles que veem as coisas do mundo e não entendem, olha, isso não é para você. Aqui não é a sua casa. Deus tem algo muito maior e muito melhor. Você foi criado para algo superior a isso. O amor do Pai, gente, é muito forte isso. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É interessante você ler esse texto e ler a história de Ló. Olha, está aí. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Deus nos ordena a não amar o mundo, e Deus nos ordena também a não ser amigos do mundo. Volta um pouquinho para Tiago 4. Olha só. Pastor, você não vai acabar? Não, estou acabando. Aguenta um pouquinho aí. Estou terminando. Tiago 4.
Olha só, Tiago 4,4 diz: infiéis, no original é adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ah, não, de novo, primeiro fala que quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Agora que fala que aquele que ama o mundo, que é amigo do mundo, passa a ser inimigo de Deus. Está vendo como é sério? Bendito Abrão, que escolheu se separar da podridão do mundo. Então, se Deus nos ordena a não amar o mundo, a não ser amigos do mundo, por que a gente faz isso, irmãos? Porque igual nós vemos lá em Gênesis 3, quando Eva comeu o fruto da árvore, porque há sempre uma promessa de vantagem, é ou não é? Há sempre uma promessa, não, se você comer você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem do mal. Há uma promessa de vantagem. A gente ama o mundo, a gente quer ser amigo do mundo, porque é uma promessa de você, né, se dar bem, de você ter mais conforto, de você ser popular, né? É uma promessa de vantagem. Ah, vou ter muitos amigos, vou ser conhecido, né, e tal, vou ficar famoso, e é isso e aquilo, os homens vão me notar, e tal, e plá, e as mulheres vão... Há sempre uma promessa de alguma vantagem. Há sempre algum tipo de prazer aparente. O texto diz que Eva olhou para a fruta e falou: olha, ela era bonita, né? Ela parecia ser uma fruta deliciosa, deve ter um sabor. Eu olhava assim, não era uma fruta feia, não era uma fruta feia, sei lá, abacate, esse negócio, né? Você está meio marronzinho, não é bonito que te atrai, né? Não é uma jaca, um negócio esquisito ali, parece um cacho de abelha gigante, né? Não, era algo que chamava atenção, o texto diz. Aguçava o paladar, é a mesma coisa, meus queridos. Por isso que a gente vai para o mundo, parece ser tão vantajoso. Por isso a gente abraça os valores do mundo, a gente se camufla com o mundo, porque parece ser bom. Poxa, vai ser tão legal, e é, realmente, a fruta devia ser deliciosa mesmo, pode ter certeza, devia ser muito gostosa. Ló estava muito bem, ele tinha um casão ali, era respeitado. Irmão, o pecado sempre traz vantagens, a princípio, boas vantagens. De repente você se torna o pegador da escola, famoso, tal, não é? De repente você está lá, aquele cara que andava de, né, Fiat Uno vermelho, velho, está lá andando de Azera, nossa, olha o carrão, né? De luxo, confortável, né? Ele traz essas vantagens, mas a que custo, meus queridos? A que custo, né? Porque da mesma forma que há sempre uma promessa e há sempre algum tipo de prazer, há também idolatria, só que nunca é admitida, principalmente pelos crentes. Ele não consegue largar daquilo, mas fala que é idolatria para ele, né? Há sempre uma escravidão, há sempre um esfriamento na vida da pessoa, há sempre uma mudança de comportamento, né? Seja um comportamento com Deus, aquela pessoa que era firme, fiel, né? Tudo certinho, de repente você fala: mas o que aconteceu? Né? Muda até com as pessoas. Essa pessoa que era aquele irmãozinho, pau para toda obra, não vai andar carona para pessoa, né? Aqueles ali não, que, né? O pé de barro deles no meu carro, não, né? A pessoa muda. Você vê que, cadê aquele irmãozinho? Quando não tinha nada, agora a pessoa muda, né? Isso traz consequências, meu querido. Consequências sociais. Você vê uma pessoa sendo presa, sendo procurada, aquele escândalo, aquela coisa, aquela vergonha. Consequências na igreja. Consequências na família.
Isso que mais dói. E as consequências na família. Família ser destruída, como foi a família de Ló. A ordem do Senhor é: não ameis o mundo. Não ser amigo do mundo. Ló não quis saber dessa ordem. Ele estava acostumado a desobedecer. E aí ele viu as consequências. Com pecado não se brinca. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse tempo que passamos juntos. Obrigado pela tua misericórdia. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.